Fala, meu querido concurseiro que fez o concurso da Polícia Federal para delegado. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas questões absurdas que não foram anuladas pelo Sebrasp e que deveriam, e você tem muita chance de questionar na justiça para anular, porque eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, você vai sair convencido que essas questões deveriam sim ser anuladas, porque tá bizarro, tá muito errado, estão muito erradas, e eu vou te mostrar ponto a ponto. Já vou passar para questões, mas eu queria te dar um aviso antes. Aqui embaixo tem um formulário para você preencher sua nota, dizer se você acertou ou errou essas questões aqui, pra gente ver se você consegue anular para passar. E outra, se você tem outras questões além dessa aqui, comenta aqui nesse vídeo que depois eu faço um outro vídeo analisando essas questões, se são boas ou não, tá? Então vamos embora para essa questão aqui, sem mais delongas, tá? O que a gente tem aqui? Delegado, ampla concorrência, qual foi a nota de corte, tá? Isso aqui é a nota de corte, tá? Nota de corte para o concurso de delegado. 84 pela concorrência, 76 PCD e 73 para PPP, né? Pessoas negras, pretas e pardas. E aqui o que você tem que fazer? Se você errou essas duas questões aqui, você tem que pegar o quê? E jogar sua nota para cima. Lembrando que se você errou as questões, você vai ganhar 2 pontos com a anulação dessa questão na justiça. Se você deixou em branco, você ganha um só, beleza? Porque, né, o Sebrasp, uma errada numa certa, então acaba que você é beneficiado 2 vezes. E aí, vamos lá. Questão 79 e 81, vamos para a primeira questão. Compete à Justiça Federal o julgamento de crimes praticados contra bens, serviços ou interesses de empresa pública federal, como os Correios, ainda que o bem jurídico lesado não esteja diretamente vinculado à função pública desempenhada pela empresa. Beleza. A banca falou que esse gabarito é errado. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Isso aqui viola completamente o artigo 109 da Constituição Federal, tá? Que fala o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar, ou seja, à Justiça Federal, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. O que tem aqui, pessoal? Correios, tá? Correios é uma empresa pública da União Federal, então atrai sim a competência da Justiça Federal. E outra, não tem como a gente tirar a competência da Justiça Federal, não importa o que aconteça aqui, tá? Nessa questão. Por quê? Porque, vamos lá, o que a Constituição fala? Quais são as exceções? Excluídas as contravenções, que não é hipótese de contravenção aqui na questão, se você subir, ó, é crime. Tá falando de crime, não tá falando de contravenção penal aqui não. É crime, então já não se aplica essa primeira exceção aqui. E ressalvada a competência da Justiça Militar ou Justiça Eleitoral. Também não tem nada de Justiça Militar ou nada de Justiça Eleitoral aqui nesse enunciado da questão. Não tem nada aqui que indique que pode ter uma competência da Justiça Eleitoral ou da competência da Justiça Militar. Então essa questão aqui, ela tá 100% de acordo com o artigo 109, a banca vem e coloca errado ainda, tá? Qual que é a única chance dessa questão aqui estar errada mesmo? Eu vou falar para vocês. Olha o absurdo do pensamento do Sebrasp. Olha o raciocínio tosco que foi feito aqui. A única opção, a única hipótese dessa questão estar realmente, né, com o gabarito errado é se você considerar que os Correios que foi ali lesado não é uma agência dos Correios em si, e sim uma franquia privada dos Correios. Absurdo, né? Absurdo, doideira pensar que o enunciado da questão tem que levar o candidato a fazer esse raciocínio. Não tem nada aqui falando que tem que ser franquia ou ser a agência do Correio mesmo, ou se é franquia. Não sei se você sabe, mas os Correios você pode ter tanto a agência dos Correios mesmo, que a própria empresa pública criou, montou e está operacionalizando ela ali, quanto terceiros, né? Pessoas empreendedores, né, do direito privado, podem comprar uma franquia dos Correios e abrir, né? Não sei se você já sabia disso, mas se acontecer isso, se na hipótese maluca dessa questão aqui está se referindo a uma franquia dos Correios, aí beleza, a questão tá errada mesmo. Só que, pô, não tem como você chegar aqui, candidato, e ter que fazer esse raciocínio todo para responder essa pergunta aqui. É um absurdo. Data máxima vem na Sebrasp. Isso aqui é inaceitável, tá? Por quê? A jurisprudência do STJ é no seguinte sentido, ó. Se o crime é praticado contra a agência própria dos Correios, é a competência federal. Somente nas hipóteses de agência franqueada é que se desloca para a justiça estadual. Mas, porra, de novo, não tem nada nessa questão aqui que autorize a gente a entender que tá falando de uma franquia, né? Tanto é que ele fala assim, ponto final, né? Serviços de interesse de empresa pública federal, como os Correios. Se eu não tô falando da agência dos Correios mesmo, eu não posso nem colocar empresa pública federal, porque querendo ou não é uma franquia de direito privado, né? Então, pelo amor de Deus, essa aqui não tem como, tá? Não tem como. Então essa assertiva aqui era pro gabarito ser certo, tá? Era pro gabarito ser certo. Isso aqui errado é um absurdo, tá? Então vamos embora.
Próxima questão aqui, ó. Próxima questão que é boa também. Vou até dar um zoom aqui porque essa é menorzinha. Foi concedida licença ambiental para a construção de determinada obra em área com vegetação nativa de restinga. No decorrer da obra, o popular a questionou, tal. A partir da situação hipotética, julgue os próximos itens. Na situação apresentada, foi indevida a concessão da licença ambiental, pois a vegetação nativa de restinga é sempre considerada área de preservação permanente, gabarito definitivo, certo? E eu pergunto, quando você vê um sempre aqui, você já não acende uma luz aí na sua cabeça de concurseiro? Porra, acende. E aqui, mais uma vez, o Sebrasp ignorou todas as outras possibilidades, né, de não ser considerado uma área de preservação permanente, uma APP, tá? Porque eu trouxe aqui a fundamentação completa para você. Por que deveria estar errado? Por que o gabarito aqui não pode ser certo? Tem que ser errado, tá? Por quê? Porque não é sempre, porra. É por isso, tá? A questão tá falando que é sempre, mas não é. E eu vou explicar por quê. Primeiro, a lei, né, 12.651, considera a APP as restingas apenas quando atuarem como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de manguezais. Logo, a simples menção à vegetação nativa de restinga não permite concluir automaticamente que a licença é indevida. Então, olha aqui, a gente até trouxe a lei aqui, ó. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para efeitos dessa lei, as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Então, se uma restinga não for nessas hipóteses aqui, não tem que falar que ela é uma APP, ela não é uma área de preservação permanente. Então, essa questão aqui automaticamente está errada, porque não pode ser sempre. Tem hipóteses em que é sim possível não qualificar essas restingas como sendo ali passíveis, né, de ter uma licença ambiental, tá? Para essa construção aqui, né, de uma obra que eventualmente uma empresa aí quis construir, tá? Então essa questão aqui, o gabarito dela tem que ser errado, não pode ser certo de forma alguma. Inclusive, o jurisprudência do STJ, violação literal à lei, né? O STJ também fala, ó, somente a restinga com essas funções, fixar dunas ou estabilizar mangues, ampliar para toda e qualquer restinga extrapola a lei, tá? Tem precedente do STJ nesse sentido. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, tá? E ainda aqui, ó, há ainda a possibilidade de supressão da vegetação de restinga, mesmo sendo considerada APP, em caráter excepcional, quando sua função ecológica estiver comprometida ou quando necessário para a execução de obras habitacionais e de urbanização, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, abaixo transcrito. E vou ler aqui para vocês. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, que tratam os incisos tais e tais, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária. Ou seja, mesmo que esteja ali na função, né, prevista aqui na lei de fixadora de duna ou estabilizadora de mangues, ainda há a possibilidade de ter uma licença para construção habitacional, para fazer obra mesmo, tá? Previsto na própria legislação. Então essa questão aqui também está com o gabarito errado e eu acho que eu te convenci nessas duas questões. Não é possível que o Sebrasp consiga defender uma coisa diferente dessa aqui. Inclusive, os cursinhos apontaram esses vícios aqui. Muitos professores também se manifestaram. Candidatos a rodo aqui entraram recurso contra essa questão e absolutamente nada foi dito pelo Sebrasp, tá? Então aqui é mais um caso clássico de questão que pode ser anulada pela justiça, sim, tá? E aproveitando, vou até aproveitar aqui e voltar pro tablet aqui, ó, para te mostrar quais são os casos de possibilidade, né? Quando você consegue entrar na justiça. Se você deve ter visto aí, deve ter visto em outros processos aí, o tema 485, tá? O tema 485 do STF, ele fala o seguinte, ó, não pode, né? É vedado ao Poder Judiciário entrar no mérito dessas questões aí da banca examinadora, substituir a banca examinadora para analisar se a questão tá certa ou errado, salvo, e aqui é muito claro, salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ou seja, tá violando a lei, tá violando a Constituição, a questão tem que ser anulada. O judiciário tem que entrar no mérito, ele tem que falar, banca, você tá de sacanagem. Não é possível que você botou uma questão que vai contra a Constituição, que vai contra a lei. Ainda mais, pessoal, num cargo de delegado, né? Pera aí, delegado? Como é que o delegado aceita um absurdo desse, uma coisa grotesca dessa no cargo de delegado? É a pessoa que tá ali em tese, estudando pra caramba, são pessoas inteligentes pra cacete que estão fazendo esse concurso aí. Então, botar essas questões e não ter a coragem de mudar o gabarito, ou então de justificar o porquê que você tá mantendo, é um absurdo, tá? Então,
Por isso que eu falo, cara, que se você tá com um pontinho aí, tá precisando de entre 2 a 4 pontos aí, e você errou ou não marcou essas questões aqui no gabarito, você tem direito de entrar com uma anulação na justiça, justamente por conta da exceção prevista lá no tema 485. Preencha o formulário aqui embaixo, tá? Preencha o formulário aqui embaixo, que a gente analisa seu caso, veja quantos pontos você tirou, faça uma análise completa se essas duas questões vão te colocar acima da nota de corte, e se for, a gente entra com essa ação, beleza? E aqui eu queria te fazer um aviso também, se você tem outras questões de delegado que você acha que são boas também, ou quer que eu analise, comenta aqui no vídeo, porra, bota aqui embaixo, ó, doutor, analisa a questão tal que fala disso aqui, sobre o assunto tal, o gabarito tá errado por causa disso, eu vou atrás, vou analisar e te trago uma resposta, beleza? Então aqui embaixo, comenta aí se tem outra questão e justifica por que você acha que ela tá errada, que eu vou atrás pra você, fechado? Então é isso, tô te esperando lá, inclusive clica aqui embaixo também que tem um link do nosso grupo, tá? Pra Polícia Federal, clicou, entrou no grupo, participou e vamos juntos aí conseguir essa tua vaga. Tem formulário aqui embaixo, tem link do grupo. Valeu, até mais, tchau, tchau.